Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Giz Artesanato Pintura e Crochê. Hoje estaremos fazendo margaridas. Vamos pintar margaridas no tecido escuro. Olha só como combina, como fica bonito. Às vezes a gente tem alguma toalha, algum tecido aí na cor escura e não sabe o que pintar. Margarida é uma ótima opção porque ela fica com um destaque muito lindo. Ela fica muito bonita e aplicada nos tecidos escuros. Para fazer esta pintura eu utilizei todas as tintas da marca Acrylex. Eu espero que vocês gostem de mais esta aula. Então, vamos lá, pessoal! Eu vou começar então aqui por esta margaridinha que está virada aqui da ponta. Eu estou usando aqui o verde pinheiro. Vou preencher a parte aqui das pétalas da margarida. Não vou chegar até aqui, ó, onde tem uma segunda camada de pétalas, para não me perder do risco. Vou deixar aquela partezinha ali sem colocar tinta e venho agora nesta partezinha aqui de trás, fazendo um puxadinho, ó. Eu estou usando aqui um pincel número 12, mas vocês podem estar usando aí qual vocês se adaptarem melhor. Também vou ficar só esfumaçando aqui, ó, na pontinha e não preciso deixar muito marcado ali o formato das pétalas. Agora eu venho com o pincel número 8 e com o branco e vou começar a definir essas pétalas. Tinta de um lado do pincel, o outro lado sem tinta. Vou fazer primeiro essa camada de pétalas que tá aqui na ponta e depois eu venho fazendo esta aqui do meio. Ó, pego da metade, bem em cima da pétala e desço. Viro o pincel, sempre com a tinta pro lado de fora. E faço do outro ladinho. E agora eu dou uma esfumaçadinha aqui no meio. Vou para a próxima pétala. Eu nunca vou grudar uma na outra, ó. Eu sempre deixo um espacinho entre uma pétala e outra. Eu não vou colar elas para elas ficarem bem visíveis, senão fica tudo muito amontoado, fica difícil de visualizar. Ó, a tinta de um ladinho do pincel sempre do lado de fora, venho da parte de cima para baixo. Aqui em cima, ó, aperto bem o pincel e vou, ó, soltando. Do outro lado a mesma coisa. Tem que ser um pincel lixadinho, um pincelzinho firme, não pode ser um pincel muito macio, porque aí não dá um efeito tão bonito aqui nas pétalas da margarida. E assim eu vou fazendo toda ela, uma a uma, até chegar ali no finalzinho. Sempre pego do meio da pétala e deixo aqui para baixo. Eu nunca vou fazer esse movimento assim de fazer toda a volta dela. E sempre cuidando para não grudar uma na outra. Vamos fazer aqui a última pétala. Agora eu vou fazer a segunda camada de pétalas. A mesma coisa, ó, a tinta de um ladinho só do pincel. Venho aqui na pontinha dela e desço lá para baixo. Agora faço um movimento do outro lado. E a gente dá aquela esfumaçadinha aqui nessa parte central. Mais uma. Lembrando, ó, que a parte aqui de cima da pétala, ela é mais gordinha. Aqui ela vai afinando um pouquinho no momento que ela desce aqui para baixo, ó. Mais uma.
A gente faz com calma, né, treinando bastante, que depois se torna fácil fazermos esses movimentos. E agora aqui a última pétala. E aí vai ficar desta maneira a nossa margarida viradinha. Agora aqui, ó, este talinho, eu vou estar colocando primeiro na parte de baixo para fazer o fundo dele, o verde pistache. Eu vou preencher toda esta área aqui, ó, com o verde pistache. E depois eu venho com o verde oliva. Verde oliva eu vou dar uma escurecida aqui, ó, para dar um pouquinho mais de volume nessa parte. Vamos fazer um contorninho aqui, ó, na volta deste talinho. A parte do meio, a parte central, ela vai ficar assim mais clarinha mesmo. Nessa parte que ficou mais clarinha, eu venho com um pouquinho de branco, bem pouquinha tinta no pincel e coloco algumas batidinhas aqui bem na área central. Bem pouquinha tinta. Agora, vamos fazer, então, uma margarida aberta. Uma margarida que está de frente aqui, ó. Como eu quero fazer este meinho dela aqui amarelo e eu estou aqui no tecido escuro, eu vou colocar já primeiro, só aqui na parte do miolo, o branco. Que depois vai facilitar na hora de eu estar fazendo aqui este miolinho. E vou deixar ele aqui para ir secando um pouquinho. Agora, eu volto com o verde pinheiro. E vou estar fazendo o fundo aqui para montar as pétalas da margarida, ó. Venho bem encostadinho, próximo do miolo, e depois eu vou esfumaçando para fora, esfumaçando ali para a ponta das pétalas. Eu não preencho, eu não defino bem essas pétalas. É só um fundo mesmo. Eu estou usando aqui o verde pinheiro, porque eu estou pintando uma toalha no tom de verde pinheiro. Agora, se eu fosse pintar um tecido branco, eu poderia estar fazendo esse fundo em outras cores, né? O mais tradicional seria um tom de cinza. Tá usando um tom de cinza chumbo ou um cinza lunar aí de fundo para fazer as margaridas. Agora, eu venho aqui com o branco, a mesma coisa, ó, a tinta de um ladinho só. Vou começar pela pétala bem do meio, que é essa aqui, que ela tá mais retinha para cima. Faço um lado, depois o outro. Depois eu dou uma esfumaçadinha aqui nessa parte central. Sempre cuidando para o pincel tá bem limpo, para ele sair bem definidinho. Se ele tiver com tinta já do outro ladinho, às vezes pode acabar borrando e não sair tão bonito aqui as pétalas. Sempre fazendo, ó, e não juntando, sempre deixando um espacinho entre uma e outra, ó, não vamos grudar uma na outra. Fazer uma daqui do outro lado. Eu mesmo tendo colocado o verde escuro aqui, eu consigo visualizar o meu risco, tá? Ele não ficou apagado aqui para mim, eu tô conseguindo visualizar e acompanhar este risco. Quem quiser também tá fazendo a mão livre,
pode estar fazendo também, porque não é tão difícil de se fazer essa margarida. Tem que ter calma, paciência para ir fazendo uma pétalazinha de cada vez, que aí acaba ficando um risco aí, um motivo bem bonito. Notem que as pétalas aqui, ó, já do lado de baixo, elas são mais curtinhas. Então, a gente vai ter que ir acompanhando isso, ó, para ela ter movimento. Se a gente colocar todas as pétalas do mesmo tamanho, vai ficar uma margarida sem movimento, vai ficar muito achatadinha, muito chapadinha, né? Então, vamos acompanhando bem aí o risco, para ter uma margarida com movimentos, uma margarida bem bonita. Pronto, agora feito isso, eu vou pegar o amarelo ouro para estar fazendo então o miolinho. Com o amarelo ouro eu vou preencher, ó, toda esta área que eu coloquei já o branco. Se eu não tivesse posto o branco aqui primeiro, ao colocar este amarelo ouro, ele iria mudar de tom, ele ficaria muito escuro. Não ia ficar uma cor bonita aqui pro meu miolinho. Por isso que eu tô colocando embaixo, então, o branco. Eu venho agora com o vermelho escarlate, tinta também de um ladinho só do pincel, e vou marcar esta partezinha aqui do miolinho, essa profundidade do miolo. E vou fazer também alguns batidinhos aqui nessa partezinha de baixo. Só nessa partezinha aqui, eu não vou contornar todo o miolinho. Eu limpo bem o meu pincel e agora eu venho com o branco. E venho dando algumas batidinhas aqui abaixo deste vermelhinho que se colocou aqui no centro da margarida, no centro do miolinho. E vou fazer algumas batidinhas também nesta área aqui. Lembrando que eu coloco, ó, bem pouquinha tinta no meu pincel, porque eu não quero tirar esse tom amarelo aqui do miolinho. Eu quero só iluminar ele. Se eu carregar muito aqui na tinta, vai ficar branco demais. E ficou então desta maneira. Vou fazer agora aqui com vocês uma folhinha também, porque o resto do risco vai ser só repetição, né? Praticamente tudo igual. Venho então com o verde pistache. Vou preencher aqui o fundo desta folhinha. E agora eu venho com o verde oliva, sem lavar o meu pincel, e pego a tinta de um lado só. Marco primeiro a pontinha da folha e depois eu venho, ó, descendo aqui nas laterais para ir escurecendo ela. Do outro lado a mesma coisa. E vou marcar também um risquinho aqui no meio. Pegar bem a área central da folha e vou marcar e escurecer só para um ladinho. Vou limpar o meu pincel e venho então no branco. Tinta de um lado só, bem pouquinha tinta. Venho aqui nessa área que está mais clarinha e vou iluminar ela. Com a sujeirinha que eu tenho no pincel, dou uma esfumaçadinha aqui do outro lado também, para deixar ela mais clarinha. Agora eu venho com um filete e o verde oliva e vou fazer algumas nervurinhas. Pode estar fazendo também com um pincel maior, mas eu acho que com o filete é mais fácil, para estarem conseguindo fazer aí um risquinho bem fininho.
Vou fazer esta outra aqui, ó, da mesma maneira. E as demais margaridas também. Depois eu volto para mostrar para vocês como eu vou fazer os talinhos e uns batidinhos de acabamento. Agora eu vou estar fazendo estes talinhos aqui. Vou passar primeiro o verde pistache. Vou preencher eles com o verde pistache. Quem quiser estar fazendo eles antes de fazer esta margarida aqui, facilita aqui na hora de pintá-los. Agora eu venho com o verde oliva. E vou estar escurecendo, aqui bem próximo da margarida. E venho puxando aqui para outra pontinha, ó. Contornando bem em volta deles, para que fique bem retinho, que não fique nenhuma parte do risco aqui aparecendo. Que nós vamos arrumando ele, ó. E agora eu venho com um pouquinho de branco, bem pouquinha tinta no pincel, só um cantinho aqui. Vou colocar um pouquinho aqui nessa parte de baixo. Vou limpar o meu pincel e vou estar puxando, ó, este branquinho para lá. Para estar iluminando aqui a pontinha desse talinho. Vou fazer aqui mais um. Primeiro preenche com o verde pistache. E depois eu venho com o verde oliva. Da mesma forma que eu fiz aqui neste primeiro. Contornando bem aqui nas voltinhas. E deixando o centro desse talinho um pouquinho mais claro. Feito isso, eu venho com um pouquinho de branco, bem pouquinho, aqui na pontinha do talinho, e vou puxar para lá, ó, para estar iluminando aqui mais essa partezinha central. Vou fazer aqui mais alguns e depois eu venho mostrando para vocês como é que a gente cruza este outro aqui por cima. Agora que eu já fiz, ó, esses dois talinhos, eu não iluminei ainda. Como eles estão por debaixo deste aqui, ó, desta margarida, esse aqui vai passar por cima, eu vou estar pegando aqui o sépia e vou escurecer aqui, ó. Aonde eles vão passar, ele vai estar aqui embaixo, ó. O talinho dessa passa aqui por cima e os dois ladinhos que vão ficar atrás, aqui nas laterais aparecendo, eu vou escurecer mais, porque no momento que eu fizer esse talinho, este aqui vai aparecer, vai vir mais pra frente, vai ficar mais visível. E aí nós temos o fundo aqui já mais escurinho, porque nós temos uma sombra deste galinho em cima aqui. Eu vou estar deixando então essa partezinha aqui um pouquinho mais escura, ó. Eu coloquei um pouquinho só do sépia, só para escurecer um pouquinho mesmo. E venho agora com um pouquinho do branco, para iluminar. Esse aqui eu não vou iluminar na pontinha ali, porque ele aparece muito pouco depois do talinho, ó. Eu vou passar neste daqui de cima, que tá mais visível. E iluminar um pouquinho aqui também. E este eu vou estar iluminando só mais aqui essa parte. Porque agora, quando eu fizer este aqui, ó, que ele vai passar aqui por cima, essa pontinha aqui vai ficar praticamente toda atrás, né? Então, agora eu vou preencher este aqui com o verde pistache. E vou passando, ó, por cima destes que eu já fiz. Passo a tinta, ó, toda por cima dele. E notem que ele não vai ficar
igual, mesmo quando eu colocar o verde oliva não vai ficar igual, porque eu separei, eu coloquei um pouquinho do sépia nos outros que estão por baixo para dar essa visão assim de estar separado, né, de não estar grudadinho um no outro. Vou preencher então toda essa partezinha aqui, aonde está presa as pétalas aqui da margarida. Toda eu vou preencher com verde pistache. Depois de preenchido, aí eu volto então com o verde oliva. Fazendo aqui os contorninhos bem na lateral do nosso talinho. Eu vou fazer esse contorno, ó, dos dois lados. Que do outro lado do talinho também eu vou fazer a mesma coisa. Sempre usando um pincel bem firme, bem lixadinho, de cerdas firmes, para estar conseguindo fazer um risco assim, ó, bem retinho. Se pegar um pincel muito macio, a gente não vai ter essa facilidade de fazer esse risquinho. Aqui eu escureço, olha, essa parte, igual como a gente fez naquela outra, e deixo a área central mais clarinha. Agora eu venho com branco, ó, fazendo algumas batidinhas aqui nessa área central, bem pouquinha tinta. E agora eu vou iluminar então este talinho. Sempre com pouquinha tinta no pincel. Aí a gente já vai ter essa impressão, essa ilusão de que ele está totalmente aqui por cima. Iluminar nessa voltinha também. Aqui, o que eu acho que tá muito escuro, tá muito grande aqui esse escuro, eu venho, ó, só com uma sujeirinha do clarinho no pincel e já vou dar uma suavizada aqui, ó, pra não ficar escuro demais. E agora eu vou estar fazendo, então, as pétalas aqui, ó, dessa margarida que está viradinha. Assim como eu fiz nas outras, eu vou estar colocando primeiro o verde pinheiro, aqui nessa partezinha das pétalas, bem rente ao talinho. E vamos puxando, ó, pra ponta das pétalas. Agora eu venho com o branco para estar desenhando ela. Eu gosto de começar sempre pelo meio. Dessas assim que não são dupladas, que é uma sozinha, uma camada de pétalas, eu gosto de começar pelo meio. Que aí dá a impressão que ela vai abrindo para os lados, parece que fica mais bonitinho. Assim como estas que estão toda aberta de frente, também eu gosto de começar sempre pela pétala central, bem do meinho, e depois ir fazendo a volta. Mas isso é o gosto de cada um, né? Cada um pode começar aí pelo ladinho também, se preferir, não tem problema nenhum. Sempre fazendo aquela, ó, de um ladinho, depois do outro. Sempre a pontinha da pétala mais larguinha
E depois, conforme vai chegando próximo do talinho, ela vai ficando mais fininha. E aí está, então, nossa margaridinha já com as pétalas. E agora nós vamos fazer alguns batidinhos para dar um acabamento a esse risco. E assim ficou aqui, então, as nossas margaridas todas prontas. Agora eu vou estar pegando aqui um pincel número 8. Vocês podem estar fazendo aí com que vocês se adaptarem melhor. Vou pegar aqui a cor violeta e vou fazer alguns batidinhos para preencher esses espaços que eu tenho aqui. Eu venho aqui, ó, primeiro com o violeta, uma quantidade generosa no pincel e vou fazendo algumas batidinhas. Não vou fazer uma área grande demais, assim, ó, em pequenas áreas, para ficar um acabamento delicado. Vou vendo nos espaços que eu acho que precisa, ó, eu vou colocando. Só que esses batidinhos, eles nunca podem sobressair a nossa pintura, né? Fazer um exagero de batidinho que ficam chamando mais atenção aqui do que as margaridas, né? Então, a gente vem colocando essas pouquinhas quantidades assim, ó, que vai dar um efeito bem bonitinho. Vou colocar mais alguns aqui. É uma quantidade, ó, bem generosa de tinta, tá? Não dá pra ser assim, que fique aparecendo o tecido da toalha. Tem que botar uma quantidade bem boa, que fique com bastante volume, que depois, na hora de colocarmos o branco, vai dar um efeito mais bonito. Vou colocar um pouquinho nesta parte também. Eu acho que aqui ficaria bonitinho alguns também. Posso estar passando, ó, inclusive, em cima de algumas pétalas, tá? Não tem problema. Que fica bonito do mesmo jeito. Agora, eu vou limpar, então, o meu pincel e vou vir aqui com o branco. Eu vou pegar o branco, ó, mais numa pontinha do pincel. Eu não vou pegar em toda a parte das cerdas aqui do meu pincel, vou pegar em um cantinho. Porque eu quero uns batidinhos mais delicados, mais miudinhos. Ou você pode estar fazendo também aí com o pincel número 6, que ele vai ficar menorzinho. Venho fazendo, ó, alguns batidinhos aleatórios. Sem carregar muito, ó, não vou tapar todo este violeta que eu coloquei, mas ele vai se mesclando aqui a este branco e vai ficar um tom bem bonito. Vai ficando como se tivesse uns miosotes aqui entre meios. E assim eu vou fazendo em todas essas áreas que eu coloquei este violeta. Eu vou preencher, então, todas elas e depois eu volto para vocês verem como é que ficou. E aqui está, então, a toalha já finalizada. Olhem só como ficou lindo este motivo. Essas margaridas ficaram muito bonitas, deu um destaque bem bonito aqui nesse verde. Então, eu acho que elas ficaram com um efeito bem lindo. É um risco muito bonito. E no tom escuro, as margaridas combinam muito bem. Elas ficam com um destaque muito bom. Olha só os batidinhos, como ficou com um efeito bonito. Vou mostrar ela todinha aqui para vocês verem. Olha só que lindeza que ficou. Então, por hoje era isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!